Estamos em Marlborough. Primeira carta de Coríntios, o capítulo 16. Nós vamos ler o verso 9. O título da minha mensagem, a primeira mensagem do ano, são as portas que estão diante de nós em 2024. 1 Coríntios 16, 9 diz assim: porque uma porta grande e eficaz se abriu para mim, mas há muitos adversários ou inimigos. Vou ler mais uma vez. O apóstolo Paulo está dizendo, eu quero tomar essas palavras nesta manhã. Uma porta grande e eficaz se abriu para mim, e há muitos adversários, há muitos inimigos. 2024 é uma porta que está se abrindo, e junto com ela muitas portas estão se abrindo diante de nós. Só que há muitos inimigos nas portas, e hoje Deus gostaria de preparar a igreja para entrar pelas portas de 2024. A oração que eu queria sugerir você fazer é: me prepara para entrar nas portas de 2024, me prepara para entrar nas portas do novo ano, me prepara nesse momento, a partir dessa mensagem, desperta o meu espírito, desperta o meu coração, me levanta de todo marasmo, de todo cansaço, de toda fraqueza, me dá as armas, me dá os sapatos para eu entrar pelas portas. Alguém abre os seus lábios e clama, é um momento de oração. Não me deixe orar sozinho, é um momento de você clamar, é um momento de você pedir a Deus: me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me prepara para que eu possa entrar pelas portas do Senhor para mim em 2024. Preciso da tua ajuda, preciso das roupas, preciso dos sapatos, preciso das armas. Tem inimigos nas portas que eu preciso vencer. Então me prepara para vencer os inimigos que não querem deixar eu entrar pelas portas. As portas são grandes, as portas são eficazes, são as portas do Senhor para mim. Ajuda os meus pés a entrarem pelas portas. Eu abençoo a igreja nessa manhã com a graça do Senhor. Eu abençoo a minha vida com a graça do Senhor. Eu clamo o sangue de Jesus sobre nós. Eu decreto o domínio de Jesus. O ministério dos anjos eu reclamo nesse momento a ajuda do Senhor. E eu celebro nós entrarmos em 2024. Eu celebro o novo ano que nós vamos entrar em nome do Senhor Jesus. Antes de você sentar, olhe para mim um minutinho. Eu quero celebrar a vitória sobre os demônios, sobre o mundo espiritual. Cada um que entrou em 2024 teve uma grande vitória. Cada um que veio ao culto hoje teve uma grande vitória. Eu queria celebrar com você. Eu queria que você celebrasse comigo e dissesse: obrigado que tu me deste a vitória sobre a guerra espiritual. Todos os demônios que estavam lutando contra mim, toda a força do mal que tem lutado contra mim, o Senhor tem me dado vitória, o Senhor tem mandado os anjos, o Senhor tem sido misericordioso para comigo e tem me ajudado a vencer toda essa guerra contra a minha vida. Tu tem me ajudado a vencer. Tu tens enviado os guerreiros espirituais, tu tens enviado anjos valorosos, anjos poderosos, com espadas de fogo, que tem me ajudado, tem me dado vitória sobre todo o marasmo, sobre toda atmosfera pesada. Tu tens me dado a vitória, tu me entraste em 2024, eu quero te celebrar, eu quero celebrar a vitória da igreja nessa manhã, a vitória do sangue de Jesus. Muito obrigado. Os irmãos podem sentar diante do Senhor. Amados irmãos, o ano novo é uma nova oportunidade. E só para perguntar rapidamente, como você aproveitou a oportunidade do ano passado? Como foi a sua reação à oportunidade que Deus lhe deu o ano passado? Eu não sei como você estava no começo do ano passado, se você estava preparado para aproveitar o ano. Algumas pessoas não estavam preparadas para aproveitar o ano. É incrível como às vezes você está numa fase tão ruim que você entra o ano despreparado para enfrentar o ano, porque o ano é uma proposta muito grande. Presta atenção, irmãos, o ano é uma proposta muito grande de Deus para nós, especialmente os anos que a gente está vivendo ultimamente, não são anos fáceis de viver. E você precisa estar preparado. Eu me lembro quando eu dirigia Uber, eu não faço Uber já há alguns anos, mas eu dirigi por 5 anos. E uma vez eu estava dirigindo, era 1º de janeiro, eu decidi dirigir. Depois, não sei que hora era, mas eu saí para dirigir. Eu peguei uma americana, e quando ela desceu do carro, eu falei para ela: Happy New Year. Falei: Feliz Ano Novo. Ela virou para mim e falou assim: meu ano não começou ainda.
Quer dizer, ela não estava pronta. Ela não estava pronta nem para começar o ano. Eu não sei como foi para você o ano passado, mas eu acredito que algumas pessoas que chegaram nessa igreja lá pelo meio do ano, não sei quando você chegou, Deus preparou você para começar esse ano diferente. Deus preparou você. Eu quero celebrar os irmãos que voltaram para Jesus o ano passado. Eu quero celebrar todos vocês que renovaram a aliança com o Senhor o ano passado. Eu quero dizer para você que você está muito mais preparado hoje do que antes. E eu queria que você aproveitasse melhor a oportunidade de 2024, porque é uma oportunidade. Veja, o verso que eu li, ele é muito próprio. Ele diz: uma porta grande e eficaz se abriu diante de mim. Isso é maravilhoso, isso é uma notícia maravilhosa. Uma porta grande, presta atenção, uma porta grande e eficaz se abriu. É grande e eficaz, é grande e eficaz. Deus não nos deu uma portinha qualquer. Deus não nos chamou para um momento qualquer. Deus não nos chamou para entrar num ano qualquer. Deus está falando profeticamente. Todas as mensagens do mês de janeiro são muito proféticas para o ano. E Deus está dizendo: o ano não vai ser um ano qualquer. Eu estou abrindo diante de vocês uma porta grande e eficaz. Icarô chamada Bahai. Tão grande, tão eficaz, que vai resolver casamentos, vai resolver famílias, vai resolver finanças, vai resolver saúde, vai resolver ministério, vai resolver a sua vida. É uma porta grande e eficaz. Eu estou falando pelo Espírito de Deus. É uma porta grande e eficaz. Deus vai trazer a eficácia é a resposta, a eficácia é a mudança, a eficácia é a transformação, a eficácia é a resposta de Deus para chegar em 2024. Só que o versículo termina dizendo que são muitos os inimigos. Então em cada porta tem muitos inimigos, em cada porta que Deus nos abre. Então eu queria que nessa manhã você imaginasse quantos inimigos estão diante das portas de 2024. Quantos inimigos nós vamos enfrentar nas portas que Deus abriu para nós. Por exemplo, nós estamos abrindo, presta atenção comigo, nós estamos abrindo as portas de janeiro. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos abrindo janeiro, abrindo o novo ano, nós estamos abrindo janeiro. Não se entra em janeiro de qualquer jeito, se entra em janeiro quando você está pegando a maçaneta. Nós estamos com a mão na maçaneta da porta, nós estamos abrindo, nós estamos... Tem muitas coisas atrás dessa porta, tem muitas vitórias, tem muitas bênçãos do Senhor. Nós estamos com a mão na maçaneta para abrir, nós vamos dar um passo para entrar. A igreja precisa ser preparada nessa manhã. Cada um desses dias, hoje é o dia 7, hoje é o 7º dia, mas cada um desses dias anteriores eu venho agradecendo a Deus, eu venho me preparando. É como se eu não tivesse entrado em janeiro ainda estou me preparando, eu estou querendo dar aquela entrada, bem entrada mesmo. Eu quero entrar devagar e com firmeza, eu quero entrar com consciência, eu quero entrar com sobriedade, eu quero entrar sabendo onde eu estou entrando. Eu não estou entrando em janeiro de qualquer jeito, eu estou entrando com oração, eu estou entrando com confiança, eu estou entrando em meditação. E o Senhor falou comigo: fala para a igreja sobre as portas que estão se abrindo diante deles. Então eu queria compartilhar com você várias portas, algumas são boas, algumas são ruins. Não tem só portas boas diante de nós. Eu queria avisar, a primeira porta, que eu quero não demorar muito, é a porta do trabalho. Essa é uma porta maravilhosa. Já 6 dias, quem já trabalhou muito esse ano já? 6 dias de trabalho, 7 dias, quem já trabalhou muito? Todos nós já trabalhamos muito. Eu quero aproveitar esse momento para oferecer o trabalho de 2024 ao Senhor. Eu sei que você limpa a casa, faz isso, faz aquilo, o que quer que você faça, vamos fazer uma oração, dedicando o trabalho das nossas mãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu já dediquei tudo que eu fiz esse ano, são 7 dias já, hoje é mais um dia de trabalho. E eu estou dedicando ao Senhor a obra das minhas mãos. Salmo 90, verso 17. Decore esse versículo. Salmo 90, verso 17 é uma oração pelas obras das suas mãos. O Salmo 90, 17 diz: confirma, ó Senhor, as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das minhas. Quem quer orar essa oração agora? Apresente as mãos ao Senhor. Eu quero abençoar o trabalho que você vai fazer de janeiro até 31 de dezembro. Alguém começa a orar. Abençoa o que tu vai fazer. Abençoa todo o projeto que tu vai pegar para fazer, toda comida, toda limpeza,
toda obra, todo cliente que tu vai ajudar, tudo aquilo que as tuas mãos vão fazer, abençoa, abençoa. Nas pastor paribaspar, o Senhor recebe a obra das nossas mãos, o Senhor, Ele é glorificado em nossas obras e Ele quer as nossas obras. Eu abençoo o trabalho das mãos, porque a primeira porta que se abre diante de nós é a porta do trabalho. Eu quero abençoar o teu trabalho, as tuas finanças. Alguém diz para Deus: meu trabalho é importante para ti, eu te dedico o meu trabalho. Eu abençoo a obra das minhas mãos, tudo que eu vou fazer. Alguém diz comigo: vou fazer para o Senhor e não como para os homens. Por favor, eu queria pedir uma coisa para você: não trabalhe de mau gosto, trabalhe com alegria. Não trabalhe reclamando, trabalhe agradecendo. Não trabalhe falando mal do carro, falando mal do tempo, falando mal da pessoa, falando mal da mulher que você acabou de entrar na casa dela. Para de reclamar, comece a agradecer. Para de trabalhar com a linguagem errada nos lábios. Você estraga o seu trabalho falando mal dele e das pessoas que você trabalha com ele. Vamos nos converter nessa manhã. Vamos converter a nossa boca e abençoar a obra das nossas mãos. Vamos parar de reclamar das bênçãos que a América nos dá. Vamos parar de reclamar das portas que a América nos abriu. Não era suposto estar aqui, nem direito de estar aqui você tem. Você não nasceu aqui, seu lugar é lá no Brasil. Meu lugar e o seu lugar é lá onde nós nascemos. Esse país não é nosso. Nós estamos aqui por graça e misericórdia. Alguém agradece a Deus. Alguém agradece a Deus o privilégio de trabalhar na América, ganhar em dólar. Se você abrir a sua carteira, não tem R$1 nela, está cheio de dólar. Alguém agradece a Deus, alguém agradece a Deus, porque você é pago em dólar. Então eu quero abençoar o seu trabalho, amém? Eu quero que você aprenda a abençoar o seu trabalho, tá? A palavra de Deus diz: tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazer de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Para de trabalhar reclamando. Alguém diz comigo: Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu lavei a louça reclamando. Peguei um monte de irmã. Os irmãos falam comigo: Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu reclamei daquele cliente. Peguei um monte de irmãos. Você já percebeu que a gente trabalha reclamando? Trabalha falando mal? Trabalha achando ruim, cheguei atrasado, reclamando do trânsito. Reclamando do trânsito. A igreja precisa parar de reclamar. A igreja precisa aprender a viver no mundo. O mundo tem trânsito, o mundo tem gente que nos fecha, o mundo tem gente que nos atrasa. Precisamos aprender a viver. Ei, quem falou que você já está andando nas ruas da Nova Jerusalém? Quem te falou? Quem te falou que você está dirigindo lá na Jerusalém Celestial? Você está dirigindo aqui. Então você tem que ter essa expectativa de saber o lugar e parar de reclamar. Nós precisamos entrar o ano. O Espírito de Deus está nesse lugar. Nunca houve o ano de 2024. Nunca, é a primeira vez. Eu quero que você pense quantos anos você trabalhou reclamando. Deus está pedindo: por favor, não faça isso esse ano. Não faça isso esse ano. Só uma ajudinha. As dificuldades vão ser as mesmas. Quem te falou que vai mudar? Quem te falou que vai melhorar? Quem te falou que vai melhorar? Não vai melhorar. Quem tem que melhorar sou eu e você. Eu e você que temos que parar de reclamar, parar de ficar chateado, parar de ficar triste. As dificuldades vão ser as mesmas. As pessoas vão continuar lerdas do mesmo jeito. Fala para mim se vai mudar. Vai mudar? As pessoas vão continuar ranzinzas do mesmo jeito. Ou a gente aprende a lidar com o mundo do jeito que ele é, ou nós não vamos saber lidar com o mundo. Viveu a vida inteira no mundo e nunca soube lidar com ele. Vamos aprender a lidar com o mundo é assim. Nós não estamos em Jerusalém ainda. Então, nós precisamos trabalhar adorando. A segunda porta que está diante de nós é uma porta assustadora. É uma porta que tem me deixado muito assustado. É a porta da fragilidade humana, a minha fragilidade. Deixa eu compartilhar isso rápido com você. Antes do ano terminar, eu já estava dizendo para Deus: Senhor, a porta que está se abrindo é uma porta nova, mas o homem que vai entrar nela é o mesmo, pequeno, fraco, frágil. Todo ano os meus problemas se repetem, são os mesmos. Eu já estou com quase 60, eu já vi que algumas coisas não vão mudar. Vai ser assim até eu morrer. Vou ter essa dificuldade aqui, vou ter essa dificuldade aqui. Quem se lembra que Deus não tirou uns espinhos de Paulo?
Quem se lembra que tem coisas que Deus não muda na nossa vida? Deixa eu dizer para você, eu não vou pregar essa mensagem hoje, porque essa é uma mensagem que Deus me deu para pregar, tá? Que é oportunidade nova, mas o homem é o mesmo. Eu vou só falar uma coisa rápida para vocês. Em Mateus 6, 27, Mateus 6, 27, Jesus disse assim: por mais que vocês se esforcem, vocês não conseguem aumentar um palmo na sua estatura. O que Deus está querendo dizer é: você não consegue se melhorar. As mudanças em nós são muito pequenas. Toda oração, todo enchimento do Espírito Santo, toda leitura da Bíblia, todo jejum, as mudanças em nós são muito pequenas. Deixa eu te dar um exemplo. Quando você tem uma casa velha, você pode trocar o chão dela, você pode trocar o teto, você troca o varne dela, você troca as janelas, você troca a instalação elétrica, você troca o plumbing, você troca tudo e você pode pintar ela 50 vezes, mas a casa é a mesma casa. Então deixa eu dizer uma coisa para você, você já conhece quem é você. É o mesmo você do ano passado que está em 2024, é o mesmo, não mudou nada. Deus pode dar uma pintura em você, trocar uma janela, trocar um piso, mas a casa é a mesma, o alicerce é a mesma, não aumentou a casa. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí eu perguntei para o Senhor, como é que eu faço, se eu sou uma pessoa velha, se eu sou a mesma pessoa, mas eu vou entrar nessa nova oportunidade? Deus falou para mim, a diferença é a graça. A diferença é a graça. O homem é o mesmo, os problemas vão ser o mesmo, as dificuldades vão ser as mesmas, as oportunidades serão novas. O que você precisa é mais graça, mais graça. A diferença na minha vida vai ser a graça. Se eu tive graça para superar a minha fragilidade, alguém diz assim, a minha fragilidade vai ser a mesma. Você não vai virar superwoman nesse ano, e nem você vai virar superman, nenhum de nós vai virar. Você vai ser o mesmo homem. Não me entenda mal, Deus está fazendo uma lixa aqui, Deus está dando uma pintada ali, mas não mudou, o alicerce é o mesmo. A ossada é a mesma, não mudou nada. Sabe aquele osso que quebra sempre no mesmo lugar? Vigia ele, que pode quebrar de novo. Sabe, é muito importante, é tão importante você entender isso. Eu vou ler só 2 Coríntios 12, onde o apóstolo Paulo estava orando sobre a fragilidade dele. E Deus falou assim, não adianta você continuar orando, porque eu não vou mudar isso aí. 2 Coríntios 12, versículo 9, Deus respondeu para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo teve uma revelação que nós não temos. Ele falou assim, essas palavras são muito sábias, nós não temos essa revelação aqui. De boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas. Honestamente, eu odeio as minhas fraquezas. Eu não gosto das minhas fraquezas. Eu oro contra elas todo dia. Aí Deus chega para mim e fala assim, escuta, por mais que você odeie isso aí, você vai ter que esperar o dia da sua glorificação. Porque eu não vou te mudar muito até o dia de você morrer. Essas fraquezas aí, você vai lidar com elas, vai ser um espinho, essa fragilidade humana. Alguém está entendendo a porta que eu estou falando nesse momento? É um novo ano, mas a fragilidade humana é a mesma. Sabe aquelas pessoas que falharam com você em 2023? Usa só como exemplo, porque vai repetir tudo. Vai repetir, as coisas vão se repetir, as pessoas são as mesmas. As fraquezas delas são as mesmas, a estrutura delas é a mesma, elas são a mesma casa. Elas eram vermelhas o ano passado, pintou de amarelo esse ano, mas a estrutura é a mesma, não se engane com a aparência, as coisas são as mesmas. Alguém diz comigo assim, as mudanças que Deus faz em mim, antes da vinda de Jesus, são bem pequenas. Porém, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15, que no abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta de Deus, nós seremos transformados, e no que era corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e o que era mortal se revestirá de imortalidade. E quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se dirá, tragada foi a morte na vitória. Essa é uma outra mensagem que Deus me deu. A igreja continua doente. Ela vai ser doente até o dia da vinda de Jesus.
Não se engane. Não chegou o dia da igreja ser glorificada. O dia que a igreja vai ser curada é o dia da vinda de Jesus. É o dia da nossa glorificação. Olha, eu comprei 3 ternos novos. Apareci aqui no ano novo com um terno zerado. Quem me viu? Era um homem velho dentro de um terno novo. Tudo que você pode mudar é a sua roupa. Mas dentro de você a fraqueza é a mesma. Dentro de você a carência é a mesma. Dentro de você as tentações são as mesmas. Que os pastacarites teus soconoroborá. O Espírito de Deus está dizendo assim: não ignore o que você já sabe. Se prepare para lidar com aquilo que você já sabe em você. Você sabe onde o diabo enfiou o dedo ano passado. É o mesmo lugarzinho que ele vai enfiar o dedo esse ano. Porque ele conhece o lugar. Deus não curou o lugar. O lugar continua lá. Deixa eu te falar, nós não fomos glorificados ainda. Mas quem dera, Maranata. Ora vem Senhor Jesus. O Senhor vem em 2024. Alguém diz comigo: eu vou virar anjo. Vai virar anjo, mas não chegou esse dia ainda. Uma das portas que está diante de nós é a nossa fragilidade humana. Quem entendeu essa parte? Quem entendeu que as pessoas ao nosso redor continuam doentes? O que significa que você vai ter que lidar com a doença delas. Eu estou pregando realidade nessa manhã, só isso. Eu não estou pregando ilusão para você. Eu quero te preparar para viver um ano sóbrio. Eu quero te preparar para você entrar o ano com a cabeça no lugar, não romântico. Não se prega romantismo nessa igreja. Se prega realidade nesse lugar. Tem gente que não quer acordar, tem gente que não gosta dessas mensagens. Eu não vou te enganar que você gosta, eu não vou fazer isso. Se você não quiser essas mensagens, vai ter que ouvir outras no outro lugar. Mas aqui é para te acordar. Ei, a tua fragilidade vai estar lá. E a dos teus irmãos também. Por isso que a palavra de Deus diz assim: suportai-vos e tolerai-vos uns aos outros. A única razão que ele diz essa palavra é porque ele não vai curar a igreja hoje. Deus faz uma cura aqui, uma cura ali. Mas uma cura que ele faz, fica 50 sem fazer. Fala para mim se não é verdade. Nós damos testemunho das curas que ele faz. E as que ele não fez ainda, vai esperar, vai ficar esperando. Porque não é hoje ainda. Agora, outra palavra que o Senhor me falou, que eu achei muito interessante, é: uma das portas que vai se abrir diante de nós é a porta das fomes. Deixa eu te falar, amanhã mesmo a gente vai ficar com fome, vai começar o jejum. Então tem gente que nós vamos passar fome, a fome vai chegar. A fome, você pode estar com a barriga cheia o tanto que você tiver. Você pode estar enjoado de comida o tanto que você tiver. Mas pode esperar que a fome vai chegar de novo. E deixa eu dizer para você, as fomes vão chegar em 2024. São fomes físicas. Presta atenção, 5 tipos de fome. Tem fomes físicas, fomes emocionais, e essas são as piores. Tem fomes espirituais, que você precisa entender no seu espírito. Tem fomes financeiras, necessidades financeiras, fome financeira. E tem fomes de relacionamentos que você precisa ter. Gente que está sozinha aqui já queria ter casado, por quê? Fome de um relacionamento. Alguém diz comigo, tem 5 fomes. Tem pelo menos 5 fomes esperando por você em 2024. A resposta, a questão é como você reage às fomes. Então, primeiro eu queria te mostrar 3 pessoas na Bíblia. 2 reagiram negativamente à fome. Se você não souber lidar com a fome, você vai ter problema. Lê comigo Gênesis 12, só o versículo 10, porque quem estava passando a fome aqui era Abraão. Deixa eu te falar os erros de Abraão na fome. Gênesis 12, verso 10. Ora, havia uma fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para peregrinar ali, porquanto era grande a fome na terra. Escuta, não existe nenhuma palavra em Gênesis 12, Deus dando uma direção para Abraão ir para o Egito. Mas sabe quando chega uma fome na sua vida, que você decide sair do lugar que você está por causa da fome? É isso que a fome faz com as pessoas. Ela tira as pessoas do lugar onde Deus colocou elas. Deus não mandou Abraão para o Egito. Sabe o que ele fez no Egito? Cometeu todos os erros que Abraão cometeu, ele cometeu no Egito. Mentiu que a mulher não era dele. Vendeu a mulher para o faraó. E ficou muito tempo ela lá na casa de faraó. Segundo, trouxe Agar do Egito.
Sabe aquela que ele teve problema depois? Ele trouxe de lá. Quando você vai para o lugar onde Deus não te mandou por causa de uma fome, você vai estragar tudo lá, ainda vai trazer de lá o que você não quer para a sua vida. Cuidado com as fomes em 2024, porque elas vão bater na sua porta e na minha. Quem entendeu a voz do Senhor? Põe a mão no estômago aí. Fala: Senhor, essa criatura aqui vai ter fome. Me ensina a reagir quando a fome chegar. Agora eu vou te mostrar outra pessoa que tomou outra decisão errada quando chegou a fome. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Lê comigo se você puder. Ruth é o 7º ou 8º livro da Bíblia. Depois de Josué, Juízes, está o livro de Ruth. Quero ler só o verso 1. Diz assim: nos dias em que os juízes governavam, presta atenção, irmãos, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar no país de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Não existe nenhuma palavra no livro de Ruth, Deus dando uma ordem a Elimeleque a mudar da terra de Israel para Moabe. Muito crente faz isso. Pastor, estou indo para a Flórida. Quem te mandou? Ninguém mandou, eu que estou indo. Pastor, estou indo para o Brasil. Quem te mandou? Ninguém mandou, eu estou indo. Pastor, estou indo para Nova York, estou não sei para onde. Quem te mandou sair do lá? Que você, não, pastor, lá tem um trabalho que vai pagar 50 centavos a mais. Então vai, crente. Vai atrás dos 50 centavos no lugar onde Deus não te mandou. Os crentes fazem isso. Chega a fome, ele sai do lugar. Elimeleque levou a família, os 2 filhos, para Moabe. Chegou lá, primeiro ele morreu. Segundo, os filhos morreram. A mulher ficou viúva. Voltou com as mãos abanando, sem nada. Quando chega a fome, muita gente vai tomar a decisão errada. Eu queria poder dizer que em 2024 não vai ter fome. Mas todo ano traz a fome. Repete comigo: fome física. Tem gente aqui que vai comer o que não deve. Vai comer o tanto que não deve, porque não sabe lidar com a fome. Segunda coisa, fome emocional. Tem gente aqui que vai se alimentar emocionalmente do que não deve. Vai procurar relacionamento que não é para procurar. Fome financeira. Tem gente aqui, meu Deus, eu não vou nem falar. Fome espiritual. Tem gente aqui que trata a fome espiritual com bolo de chocolate. Não é torta que está precisando, é oração. É o espírito que está com fome. Você precisa discernir a fome. Fome de relacionamento. Cuidado com as pessoas que você vai encontrar. Você que é solteiro, você que é solteira, as pessoas que vão passar no teu caminho. Eu sou o pão. Que pão? Isso aí é pedra. Isso aí é pedra. Rapidamente, para os solteiros aqui, olha para mim se você é solteiro. Olha para mim. Eu fui solteiro muito tempo, eu casei com 38 anos. Presta atenção, quantas vezes eu peguei uma pedra e comecei a orar por ela e falar: Jesus, me dá essa pedra. Jesus falava para mim assim: eu não vou te dar pedra por pão. Quando eu te der vai ser pão. Então para de olhar para eu. Para de orar para eu transformar uma pedra em pão, porque eu não vou fazer isso. Quanto solteiro acha uma pedra na rua, bonitinha, lustrando, maravilhosa, chega para Deus e começa: Senhor, transforma essa pedra. Deus está falando: o que é que você acha que eu vou fazer? Transformar pedra em pão? Eu não dou pedra para ninguém, eu dou pão. Então para de pedir para Deus transformar pedra em pão para você. Quem entendeu a voz do Senhor nessa manhã? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu agradeço a Deus que Ele não respondeu as orações que eu fiz e os jejuns que eu fiz, fazendo jejum para Deus me dar aquela mulher que era uma pedra na minha vida. Deus não me deu, Ele tirou as pedras da minha vida, Ele me deu pão. Agora eu quero mostrar para você um homem que reagiu corretamente à fome. Gênesis 26. Presta atenção, irmãos. Chega fome na vida de todo mundo. A questão é como você reage. 2024 não vai ser diferente. Ele vai trazer fome também. Aliás, antes de falar essa parte, eu queria perguntar: como é que você reagiu às fomes do ano passado? Porque, irmão, é o seguinte: esse é um dia de reflexão também. É um dia de pensar nos erros da gente também. O ano terminou, mas a gente fez muita coisa no ano passado. E muitas delas não foram boas. Muitas delas a gente tem que continuar se arrependendo. Qual foi as fomes que eu entrei pelo lugar errado, Senhor? Fui comprar na loja errada, fui comprar na mercearia errada.
Porque você tem que pedir perdão ao Senhor por essas coisas. Entende? Eu estava conversando com o irmão, ele falou para mim, eu perguntei, uma das coisas que eu pergunto para os homens, toda vez que estou conversando com um homem, você pode ter certeza que eu vou te fazer essa pergunta. Às vezes é a primeira que eu faço. Meu irmão, como é que está o trabalho? Porque homem é trabalho. Homem, nossa vida, se a gente estiver trabalhando, o homem está bem. Fala se não é verdade. Eu perguntei para o irmão, como é que está o trabalho? Ele falou, pastor, estou sem trabalho. Aí a conversa começa, né? Eu perguntei, por que o irmão está sem trabalho? Ah, pastor, até tinha um trabalho, mas eu saí de lá por causa da promessa de um outro. Aí quando eu cheguei no outro, a promessa se desfez. Aí eu perdi os dois. Aí eu fiz a pergunta para ele. O irmão perguntou ao Senhor, aquela pergunta que os crentes sempre falam, não. Eu perguntei, o irmão perguntou ao Senhor. Não, pastor, perguntei não. Eu fui da minha cabeça. Aí eu dei uma ideia que ele achou interessante, porque ele nunca tinha pensado nisso. Falei para ele assim, o irmão já pediu perdão a Deus por essa decisão? É fácil resolver isso. Pede perdão, porque você saiu do lugar que não era para sair, perdeu o trabalho, e pede para Deus te voltar lá para o lugar que você estava. Deus pode fazer isso, Ele faz isso o tempo todo. É só você pedir perdão. Pastor, não tinha pensado nisso. É incrível que os crentes não pensam em nada. Eu não sei o que eles pensam, mas os crentes não pensam nas coisas. Eu não tinha pensado nisso. Muito bem. Gênesis 26, tem um homem que está passando numa fome. Capítulo 26, versículo 1. Sobreveio à terra uma fome, além da primeira. Você já prestou atenção quantas vezes a Bíblia fala de fome? Ela ocorreu nos dias de Abraão. A primeira que ocorreu nos dias de Abraão, essa aqui é a segunda. E quem está nessa fome agora é Isaac. Por isso, Isaac foi a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Agora presta atenção nessa palavra aqui. Apareceu o Senhor a Isaac e disse, não desças para o Egito, para onde o pai dele tinha ido na fome. Deus chega para Isaac e fala assim, não faz o que teu pai fez na fome, não faz o que ele fez. Não desças para o Egito, habita na terra que... habita na terra que eu te disser. Fome não é problema para Deus. Deus manda a fome para cá, aí ele fala assim, habita aqui, porque aqui eu vou trazer provisão. Você tem que ficar onde Deus mandou. Se Deus te trouxe para Betesda, não sai andando por aí. Porque, irmão, tem crente que come de tudo. Eu nunca vi barriga para comer tanta coisa misturada. Faz uma salada, faz uma sopa, não sabe comer uma comida só. Então, habita na terra que eu te disser. Verso 3, peregrina nessa terra, e eu serei contigo, e te abençoarei, no meio da fome. Aqui que está, os crentes precisam entender Deus. Deus tem um alimento para nós no meio da fome, porque ali, a ti e aos teus descendentes eu daria essas terras. Agora, olha comigo o versículo 12 do mesmo capítulo. Isaac semeou naquela terra. Qual terra? Essa que Deus mandou ele ficar. E ele colheu 100 vezes mais, no meio da fome. Presta atenção, crente. Colheu 100 vezes mais, e o Senhor o abençoou. Versículo 13, o homem se engrandeceu e foi se enriquecendo e se tornou tão poderoso. Verso 14, tinha possessões e rebanhos e gado, e gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Alguém fala comigo, vai vir fome em 2024. Como você vai reagir? Vai depender da sua fé em Deus e da sua obediência. Não vai para Moabe perder os filhos e a família. Não vai para o Egito perder a mulher e arrumar um H que vai te atrapalhar. Fica na terra que Deus te mandar. Obedece a Deus e você vai ser próspero na fome. Porque a porta da fome vai se abrir. Agora, eu preciso falar da quarta porta, que é a porta da sua boca. A sua boca é uma porta que vai abrir alguns caminhos e vai fechar outros caminhos. A palavra de Deus diz assim, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Você liga com a boca, você liga com o que você fala. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Você desliga com a boca, você abre caminhos e fecha caminhos com a sua boca. Deus quer falar sobre a nossa linguagem.
Versículo para você. Provérbios 18, 21 diz assim: a vida e a morte estão no poder da língua. Igual eu falei, crente está fazendo um bom trabalho, ganhou um bom trabalho, mas está amaldiçoando, está reclamando. Ele está fechando a porta com a própria boca. A boca dele fecha os caminhos dele. Tiago 3, versículo 9 e 10. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Presta atenção. A pessoa que tem esse conceito sabe que a língua é uma chave. Ela fecha portas e ela abre portas. Uma palavra que você fala, fecha as portas na sua vida. Uma palavra que você fala, abre as portas. Que está carabaçoconorobohai. O Espírito de Deus está aqui nessa manhã, lembrando-nos nessa manhã de que a oportunidade que nós temos em 2024 é uma oportunidade para orar, é uma oportunidade para comparecer diante do Senhor e falar nossas palavras diante do Senhor. O crente que não ora, não está abrindo os caminhos. O crente que não gasta tempo com Deus, falando as palavras, ele não tem palavras diante de Deus para abrir as portas que têm que ser abertas pelo poder da confissão, pelo poder da ordem, pelo poder do comando, pelo poder da autoridade, porque ele não sabe que na boca dele tem uma chave. A língua dele é uma chave. Ele não sabe que a autoridade está na língua dele. Ele também não sabe que ele tem que mandar o diabo calar a boca, sair do caminho dele. Ele tem que fechar as portas que o diabo está querendo abrir. Ele tem que dar ordem aos demônios. A chave está na sua boca. Você precisa acordar, porque o que adianta Deus abrir a porta do ano para você e você fecha tudo com essa boca? O que adianta você ter um ano novo, sendo que você tem essa boca que só fecha as coisas? Eu quero ler com você um versículo que se tornou uma joia para mim. 1 Reis, capítulo 8. Procura aí que eu quero que você marque na sua Bíblia. Porque você lembra quando o rei Salomão estava dedicando o grande templo de Salomão? Na dedicação ele fez uma oração. 1 Reis capítulo 8. 1 Reis capítulo 8, presta atenção. O rei Salomão fez uma oração na dedicação do templo. Presta atenção, olhe para mim. Eu sei que você não pode olhar para mim, você está procurando o versículo. Mas o crente precisa lembrar do poder que há numa oração. Quando um homem se põe diante de Deus e fala as suas palavras. Sabe, os crentes oram sem noção do poder das suas palavras. As suas palavras estão abrindo portas no mundo espiritual. E ele está falando e os anjos estão descendo porque ele abriu a boca para falar. Ele está falando e os anjos estão fazendo o que ele está fazendo. Eu me lembro que eu fui fazer uma visita com a pastora Gé uns 20 anos atrás, quando essa igreja estava começando. Me lembro até a casa, foi ali no Rotary de Everett, ali na Main Street. Nós entramos numa casa, o pastor talvez vai lembrar. Pastor novinho, sem experiência, 2, 3 meses de igreja aberta. E nós fomos orar naquela casa, a casa da irmã Vera. E quando nós orávamos, eu falava assim: eu quero que o anjo do Senhor passe por aqui com a vassoura de fogo. Enquanto eu falava, ela via o anjo passando a vassoura de fogo. Eu falando e ele fazendo, eu falando e ele fazendo, eu falando e ele fazendo. Deus está esperando a palavra do homem. Deus está esperando a palavra do homem. Mas o crente não ora. Ele ora no Netflix. Ele ora no Amazon. Videoamazon.com. Ele ora lá, não sei como que ele ora lá. Mas o verso 59 diz assim: que estas minhas palavras, presta atenção, como Salomão valoriza as palavras dele. Que estas minhas palavras, 1 Reis 8, 59. Com que eu supliquei perante o Senhor. Sabe, Salomão não é aquela pessoa que jogou palavras no ar. Porque os crentes são assim, eles vão orar, eles nem lembram o que eles estão orando. Eles não valorizam as palavras que eles falam. Eu não vou ler o resto do versículo ainda, eu vou falar algumas coisas aqui. George Miller, quem nunca leu um livro desse homem, leia. Esse homem não orava há muito tempo. Ele falava 2, 3 palavras e calava a boca, porque ele acreditava tanto que Deus ouviu a palavra. Eu vou contar só uma coisa rápida. Ele estava vindo da Inglaterra para Nova York num navio.
em 1800 e alguma coisa. E tinha uma neblina. E o capitão do navio falou para ele: nós nunca vamos chegar em Nova York no dia que você precisa chegar. E ele virou para o capitão e falou assim: eu nunca me atrasei num compromisso, não é dessa vez que eu vou chegar lá atrasado. Aí ele falou para o capitão: podemos ir na sua cabine para nós orarmos? O capitão falou: vamos. Mas ele sabia que o capitão não estava acreditando em nada. Quando ele chegou lá, ele simplesmente falou assim: Deus, eu nunca cheguei num compromisso atrasado, não é dessa vez que eu vou chegar, então eu estou te pedindo, tira essa neblina em nome de Jesus, amém. Quando ele terminou de orar, o capitão foi ajoelhar para orar, ele falou: não precisa. Falei: por quê? Bom, primeiro porque eu já orei e Deus já ouviu. Segundo, porque você não acredita, então não importuna a Deus que Ele já resolveu o meu problema. É esse tipo de homem que falou essas palavras aqui. Não é aquela pessoa que fala: Senhor, 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 e fala 2 horas, e Deus: para com isso que eu já estou enjoado. Porque nem tu acredita no que tu está falando. Nem tu acredita, porque tu repete tanto, porque tu não acredita no que está falando. Mas presta atenção, Salomão diz assim: estas minhas palavras, tão valiosas eram para Salomão as palavras da oração, que ele falou para ele assim: com que eu acabei de suplicar ao Senhor, estejam perto, diante do Senhor, nosso Deus, de dia e de noite, para que Ele defenda a causa do seu servo e a causa do seu povo Israel, como cada dia o exigir. Salomão falou assim: essas palavras que eu acabei de falar, escreve cada uma delas e traz na sua presença, porque eu pronunciei essas palavras diante do Senhor. Existe uma chave de 2024 que está na sua boca. Você vai abrir as portas e fechar elas na oração. Deixa eu dizer uma coisa para você: o diabo vai abrir muitas portas diante de você, é sua obrigação sair fechando cada uma delas. Apareceu um câncer, eu fecho em nome de Jesus. Vai te dar um sul, eu fecho em nome de Jesus. Fulana vai vir para te perturbar, eu fecho em nome de Jesus. Não sei o que vai acontecer, está cancelado em nome de Jesus. Você tem que fechar as portas que o diabo vai abrir. Porque tem crente que é assim: o diabo vai abrindo e ele... deixa aberto. Deixa aberto, então Você tem a chave, mas não sabe usar. Alguém diz: a chave está na minha boca. As portas de 2024, eu quero falar da porta dos inimigos. Não existem portas sem inimigos. Portas são oportunidades que podem mudar tudo. Quando você entra numa porta, sua vida jamais será a mesma. Então, o inimigo não ignora as portas que estão diante de nós. Você acha? O inimigo sabe, presta atenção no que eu vou falar agora, que algumas pessoas estão no calendário de Deus para se casar em 2024. O inimigo já sabe. Você acha que ele está paradinho? Você acha que ele está... Porque você não sabe, mas tem alguns espíritos que eles sabem coisas na frente da gente. Eles não sabem tudo, mas eles sabem algumas coisas na frente. Sabe aquele demônio de adivinhação que falava que Paulo era um homem de Deus? Os demônios sabem algumas coisas. E eles vão na frente para fechar as portas. Eu quero dizer para você que o diabo está muito interessado em acompanhar o nosso progresso. Ele fica muito chateado quando ele vê aquele ali está andando rápido demais, está progredindo demais, a vida dele está andando demais, está me dando trabalho, eu tenho que dar um jeito de fechar aquilo ali. Ele fica acompanhando o seu progresso. Você tem que lembrar dos inimigos nas portas. Eu quero falar da porta da acusação. Tudo que o inimigo procura em 2024 é uma acusação contra você. Eu quero mostrar isso porque 2 vezes na Bíblia ele falou para Deus. Em Jó capítulo 1, Deus perguntou: de onde você vem? De rodear a terra e passear por ela. Procurando o quê? Uma acusação contra alguém. Quando chega em 1 Pedro 5,8, Deus diz: vigiai, porque o vosso adversário anda em derredor buscando o quê? Uma acusação.
Deixa eu falar para você que não sabe que o diabo tem demônios para te vigiar 24 horas por dia. Ele tem anjos protegendo você, mas o diabo está olhando aonde você foi, anotando o que você fez, para ele chegar diante de Deus, porque Apocalipse 12:10 diz que ele nos acusa dia e noite. Como ele consegue fazer isso? Com os secretários que estão anotando o que a gente faz. Não posso parar nesse ponto por causa do tempo, mas você precisa lembrar que ele trará tentações, ele trará pressões, situações, proposições, propostas e problemas. O diabo vai te perturbar, o diabo vai te pressionar, ele vai te atentar, como o irmão diz, ele vai fazer tudo. Ele só quer uma coisa, uma reação sua. Ele não quer mais nada, ele quer uma reação. Perturbou, até que a irmã não aguentou mais e aí ele pegou. Era só isso que ele queria. Agora ele tem uma acusação contra você. Era só isso que ele queria. Você não sabe, mas eu tenho orado, eu tenho falado para Deus: não deixa eu colocar na mão do diabo uma acusação contra mim em 2024, porque ele corre diante de Deus e fala: o ano nem começou, olha aqui já, ó, olha aqui, ó. Você queria abrir aquela porta e aquela, não pode abrir por causa disso e disso e disso. Estou falando uma realidade nessa manhã. Se eu fosse você, eu orava contra o adversário. Eu dizia: Deus, me guarda de colocar uma acusação na mão do adversário. Segunda porta, a porta da ofensa. Cada dia é uma oportunidade para uma nova ofensa. Pergunta: em quantas delas você vai passar no teste? Em quantas delas você vai ser reprovado? Tem 7 dias que o ano começou. Quantas vezes você já foi ofendido esse ano? Quantas oportunidades já houve só nesses 7 dias para você ficar chateado, com raiva de alguém, sair do seu normal? Eu gostaria de garantir que essa porta está permanentemente fechada nas vidas em 2024. Eu gostaria de garantir, mas eu não posso. A verdade é que eu tenho que garantir que essa porta está aberta diante de nós e que nós precisamos ter graça para entrar e sair dela sem acusação, sem prejuízos e sem perdas. Todos nós seremos feridos de alguma maneira ou de outra em 2024. Todos nós seremos ofendidos, chateados, magoados, mal entendidos de uma maneira ou de outra, em um nível ou outro. Você tem que passar no teste da ofensa. Você tem que passar no teste quando o diabo te ferir, enfiar faca, usar alguém, porque essa porta está aberta. Ou você acha que você vai entrar por porta cor-de-rosa esse ano? Tem cada porta escura diante de nós que você não tem ideia. E nós vamos ter que entrar por elas. Diga para Deus, levanta uma mão, por favor. Fala assim: Jesus, vem comigo pelas portas escuras, pelos túneis, que eu vou ficar desorientado. Passa comigo, me guarda de uma reação errada, me passa no teste em 2024. Sabe, irmãos, é para isso que a gente está usando o mês de janeiro para nos preparar. A gente não quer que o inimigo tenha a vitória. Outra porta, eu já estou quase terminando. Outra porta que vai continuar aberta diante de nós é a porta do engano. Deixa eu dizer para você, muita informação falsa vai chegar até nós. Informações equivocadas, muitas aparências que vão aparecer diante de nós, vão dizer uma coisa que não é a verdade. E nós vamos passar pelo teste do engano. Muita verdade escondida que as pessoas escondem, elas fazem, eu sempre digo, as pessoas fazem pacto com o diabo para esconder a verdade. E ela não te fala a verdade, você não sabe a verdade do que realmente está por trás. Porque há um engano na vida das pessoas e um engano na nossa própria vida. Eu queria ler com você rapidamente, eu estou terminando, mas eu quero ler Mateus 24, que é um capítulo dos últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. Mateus 24 tem um espírito que sobressalta. E Jesus avisou a nós desse espírito, é o espírito do engano. Quando você lê Mateus 24, o versículo 4 diz assim: acautelai-vos, ninguém vos... Por quê? Por causa do espírito do engano, tá? Versículo 5, muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e há muitos enganarão. Agora, olha o versículo 11.
Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Agora, o versículo que mais me assusta é o 24. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios. Crente que gosta de sinal e maravilha e prodígio. Crente que gosta de andar atrás do que está acontecendo, da campanha, daquilo. De modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Alguém diz comigo, o espírito do engano não é pequeno. Ele enganou os anjos, como é que não vai enganar os homens? Deixa eu dizer para você, as pessoas nos enganam porque elas também estão enganadas. Não é que elas nos enganam a propósito. Alguns fazem a propósito, mas na verdade elas já estão enganadas e não sabem. Nós também nos enganamos a nós mesmos. Uma oração que eu faço, que eu quero ensinar você a fazer é: por favor e por favor. Por que 3 vezes? Por causa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Me livra do engano. Me guarda do engano. Eu posso ser enganado. Enganaria até os escolhidos. Nenhum de nós escapa do engano. Nenhum de nós é intocável pelo engano. Nenhum de nós. Por mais discernimento que você tem. Por mais discernimento. Se eu fosse você, o engano é um espírito que está solto no mundo. Ele vai continuar fazendo a sua obra em 2024. Então eu queria que você orasse e pedisse para Deus: não deixe eu entrar pelas portas do engano. Deixa eu falar algumas áreas em que Satanás nos engana, e eu estou terminando. O diabo gosta de nos enganar em nossas percepções. A realidade, ele nos monta outra realidade. Ele monta filme. Eu digo que Satanás é o maior produtor de Hollywood. Ele monta imagens enganosas para você. Sabe quando você olha numa pista assim no verão, que você vê uma miragem, tem uma água lá na frente que não tem água nenhuma? As pessoas que morrem no deserto, correndo atrás de uma água que elas estão vendo, o diabo faz isso. Ele monta imagens. Se eu fosse você, eu orava e pedia: me guarda os meus sentidos, purifica os meus sentidos. É por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou a orar: e livra-nos do maligno. E livra-nos do maligno, porque ele tem o poder de enganar. Eu queria dizer uma coisa que é outra mensagem, eu estou falando a verdade, é outra mensagem que Deus me deu para pregar um outro dia aqui, que as pessoas estão sinceramente enganadas dentro da casa de Deus. Estão orando enganados. Estão pregando enganados, estão fazendo jejum enganados. Sabe, só o Senhor para ter misericórdia. Eu quero fazer uma oração antes de terminar. Alguém diz comigo: Senhor, me guarda da porta do engano. Agora faz uma oração com as tuas palavras aí, porque essa é pesada. Esse preciso de misericórdia, de Senhor, não deixa eu me enganar com as minhas perspectivas, com a minha expectativa, com os meus sonhos. Não deixa, Senhor, o inimigo usar aquilo que eu desejo, aquilo que eu preciso, aquilo que está ao meu redor. Senhor, guarda a igreja do engano. Eu clamo por essa congregação, eu clamo por esse povo. Não permita o teu povo ser enganado pelo inimigo, Senhor, nas coisas que vão comprar, nas transações que vão fazer, nos relacionamentos que vão ter, nas palavras que vão falar, na interpretação que vão dar para as situações. Guarda-nos da porta do engano. Guarda-nos da porta do engano. Guarda-nos da porta do engano, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu terminar a mensagem. Tem mais um ponto, prometo que vou terminar agora. Eu quero falar, cada ponto desse é uma mensagem que Deus me deu, honestamente, é uma mensagem, mas eu tinha que mencionar aqui, eu vou pregar outro dia. Mas eu quero falar sobre a porta da guerra das lógicas. Na verdade, o título da mensagem que eu vou pregar um dia é a guerra das lógicas. Deixa eu te falar o que o Espírito Santo falou comigo. Ele me deu uma aula de matemática. Ele perguntou para mim assim: quanto que é 2 mais 2? Eu falei: é 4. Ele falou assim: não na cabeça de todo mundo. A matemática não é a mesma na cabeça de todo mundo. Nós não usamos os mesmos princípios para chegar aos mesmos resultados. Cada um usa a sua própria regra. E ninguém chega ao mesmo resultado. Porque a matemática aqui, ninguém usa os mesmos princípios. Então, existe a guerra das lógicas. O marido pensa uma coisa e a lógica dele é aquela, o resultado dele é aquele. Mas a mulher, ela tem uma outra visão, ela chega a um outro resultado, ela caminha por um outro caminho, chega num outro resultado. Porém, os dois, na cabeça dos dois, 2 mais 2 é 4, mas está dando um resultado diferente. Aí vem parar na mesa do pastor, eu que tenho que resolver o problema de matemática. Porque aí não tem como, aí tem que ir para a Bíblia. Tem que pegar essa matemática de um, encaixar na Bíblia, pegar a matemática do outro, encaixar na Bíblia, para poder chegar num resultado só.
Há uma guerra de lógicas. Há uma guerra. Aqui, ó. As pessoas chegam. E eu vou falar uma coisa para vocês. Isso aqui é só um alerta. Eu não vou pregar a mensagem. Mas eu queria falar para você assim. Não pensa que você está falando uma coisa para uma pessoa e você está achando que ela está entendendo. Você está muito enganado. Você achar que ela está entendendo. Porque na tua cabeça, a tua lógica está clara. Mas na cabeça dela, ela está entendendo outra coisa. Ela está ouvindo outra história. Ela vem de outro planeta. Ela mora em outra galáxia, não é a mesma sua. Ela é seu vizinho, ela dorme com você, mas ela não mora no mesmo país que você. Ela vive num outro mundo, a matemática dela é outra. Se eu fosse você, eu começava a orar para as brigas que vão tentar acontecer em 2024 por causa da guerra das lógicas. Mas eu falei que... Não, tu falou que... Não, mas eu que falei. Você não lembra que até o pastor falou que... Olha, até o pastor entra na guerra das lógicas. E você precisa orar e dizer: Senhor, como a palavra que Deus deu a mim no começo do culto, unidade, que só o Espírito de Deus pode juntar as lógicas das pessoas. E eu quero orar nesse momento por isso. Eu quero orar nesse momento por isso. Eu quero que você peça a Deus: me ajuda a não ficar tão preso na minha... Sabe por quê? Às vezes a matemática errada é a sua. Mas você está crente que está certa, e você está sinceramente enganado. Uma das coisas que eu pedi para Deus, eu continuo pedindo: muda os meus paradigmas. Eu vou falar uma situação que eu e a Gel passamos, que ela vai entender, mas só ela vai entender. Que nós fomos fazer um projeto, e era para dar tudo certo, não é? E deu tudo errado. Só que no errado, o final deu tudo certo. E a gente começou a rir. A gente começou a rir sem parar. Porque o que era para dar errado, deu tudo certo. Você sabe o que Deus falou comigo? Porque Deus fala com você toda hora. Ele fala com pregador, então Deus não desperdiça a oportunidade. Deus fala. Deus falou para mim assim: você viu aí? Cuidado quando a coisa estiver errada e você ficar pensando que vai dar errado, porque eu vou fazer o certo, o errado dá certo. Muda o paradigma da sua cabeça. Muda o paradigma da sua cabeça, porque você está dizendo: vai dar errado, isso não dá. Mas você vai estar reclamando e falando que vai dar errado, e Deus falou: eu escolhi o errado para dar certo. E aí? Alguém fala comigo: muda a minha matemática, Senhor. Mas vamos orar mesmo, vamos orar nesse momento. Fala: Senhor, tem misericórdia. Nós vamos caminhar para o altar, pode vir caminhando para cá. E nós vamos começar a pedir a misericórdia do Senhor nesse altar. Cospachi charida so senaka. Zosise kenarato sesoramaná. Sebashobakapa kushirebe kataramanara babasa. Shabakopokapa korepetaramaha. Bokepassonimesi tarabasara bahada. Sabakorababashita shanamarabaha. Quem ouviu a voz do Senhor começa a falar com Ele. Não fala com ninguém. Não toque em ninguém, não abrace ninguém. Esse momento não é um momento de confraternizar com ninguém. É um momento de falar com Deus. Vem bem para pertinho do altar. Por favor, quem chegar primeiro, vem bem para pertinho, que os irmãos estão vindo ainda lá atrás. Começa a falar com Jesus, vai. Fala com Ele aí, conserta a minha cabeça. Me prepara para 2024. Cris pastira tastisai. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Eu quero a tua realidade, Senhor, não a minha. Irachaianana, nos prepara para as portas de 2024, nesse altar. Nos prepara agora, nos prepara agora. Nos prepara agora, nos prepara agora. Vai trocando os sapatos. Alguém pede, troca os meus sapatos.